Te adoramos. Te adoramos. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite. Boa noite só para os vivos. Está vivo? Graça e paz a todos. Amém? Você pode se assentar. Você que não trouxe o teu dízimo, a tua oferta, pode estar fazendo. Vamos estar orando, consagrando ao Senhor agora. Obrigado, queridos. Bom estarmos na casa do Pai, amém? Para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Amados, estenda as mãos para cá, vamos orar pelos dízimos e as ofertas. Pai, nós queremos apresentar nesta noite diante do teu altar tudo aquilo que o teu povo trouxe à tua casa, dízimo, oferta, primícia, que o Senhor possa abençoar a 30, 60 e a 100 por um, a vida financeira, espiritual, material, sentimental, emocional de cada filho, filha tua que tem honrado, que tem obedecido, que tem entendido o teu mandamento, que o Senhor possa abençoá-los ricamente a 30, 60 e a 100 por um, é o que nós oramos e declaramos sobre esta casa, para que haja, Senhor, sobre nós a mudança do teu Espírito, para que tenhamos para nós e para abençoar todos aqueles que precisam, hoje e sempre, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, esse visitante aqui é de hoje? É de hoje, visitante que está aqui? Larissa, é isso? Fica de pé aí, Larissa, para o pessoal te conhecer, Larissa. Larissa está nos visitando. Larissa, seja bem-vinda esta noite na casa do Senhor. Tem mais alguém além da Larissa visitando? Não vou falar não. Amém, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Eu ia falar, mas não vou falar. Glória a Deus, amém? Queridos, abra comigo a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre conquistando através da fé. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso de número 32. Nós vamos encerrar esse capítulo de Hebreus que nós estamos estudando aí há algumas semanas, já falando sobre pela fé, falando sobre a fé que nós precisamos ter, a fé que nós precisamos manter, e hoje nós vamos falar sobre conquistando através da fé. Todos acharam? Amém? Que Deus abençoe você que também está aí em casa nos assistindo, seja no Facebook ou no YouTube. Que a bênção de Deus também alcance aí a tua casa e a tua família. Amém? Então vamos lá, queridos. Hebreus 11, 32 diz assim a palavra do Senhor. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33. Os quais pela venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada.
andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Olha o verso 38. Dos quais o mundo não eram dignos. Errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, mas nós queremos agora ouvir a Tua voz. Nos faz entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Que nós possamos realmente fazer valer a pena estar na Tua casa nessa noite. Que os nossos corações possam estar abertos a ouvir, entender e compreender a Tua palavra nessa noite. Que o Teu Espírito possa fluir neste lugar, trazendo entendimento a cada coração, a cada mente. E que todos possam ser tocados. E que todos possam sair daqui para viver de uma forma diferente, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Amados, nós que nos declaramos servir ao Senhor, que nos declaramos cristãos, nós, em alguns momentos da nossa vida cristã, nós agimos com algumas demagogias. Ou para não dizer que em alguns momentos nós agimos com hipocrisias, como os verdadeiros hipócritas. Porque nós achamos que nós somos exclusivistas. Que Deus tem que trabalhar em nosso favor e fazer o que nós queremos sempre. E nós achamos que nós muitas vezes podemos dar ordem a Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas vezes nós não nos propomos a fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida sobre as nossas vidas. Nós muitas vezes queremos dizer que temos fé para as nossas conquistas, para conquistar coisas, mas pouco nós usamos a nossa fé para conquistar o reino, para avançar no reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus seja um reino exaltado e engrandecido. Quando o Senhor diz que a seara é grande, mas Ele diz, os trabalhadores são poucos. Eu tenho uma seara que é gigantesca, mas quem quer trabalhar, quem de fato trabalha, é a minoria. Quem de fato se propõe para trabalhar é a minoria. E Ele está dizendo aos trabalhadores, rogai ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores. Porque, queridos, se você for, por exemplo, a algum lugar, ou supermercado, ou numa feira, ou for em um estabelecimento onde você precisa pegar grandes coisas em grande quantidade, se você não tiver aonde colocar, você não vai conseguir carregar aquilo. Você vai no mercado, você não tem uma sacola para carregar a compra. Não vai caber tudo na sua mão. Você enche o carrinho lá, mas não tem onde colocar, porque na mão não cabe. Porque o carrinho é do mercado, você não pode trazer para casa. Se você for num campo colher, ou num pé de árvore, se você não tiver como carregar, você vai pegar uma quantidade menor. Se no reino dos céus, irmãos, nós não nos propomos para trabalhar, muitas coisas vão se perder. E, na verdade, coisas relacionadas a pessoas, ou seja, muitas pessoas se perderão. Se nós não fizermos a nossa parte, pessoas perderão a sua vida espiritual, perderão a eternidade, porque nós não nos propomos a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Nós achamos que nós muitas vezes estamos vivendo um tempo, um período na igreja, e nós achamos que eu estou passando prova. Nós muitas vezes não conseguimos imaginar o que é uma prova. Não conseguimos entender. É interessante quando nós vemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma referência sobre os heróis da fé.
homens e mulheres que verdadeiramente viveram pela fé, que demonstraram a confiança em Deus, como nós acabamos de ler aqui o texto, homens que esse mundo não era digno de tê-los. Alguns, como nós lemos aqui, que experimentaram escárnio, presos, algemados, açoitados, alguns cortados pelo meio. E não é cortado pelo meio depois de morto. É ser cortado pelo meio vivo, como Nero fazia com os cristãos, e com alguns queimavam vivos. Eram colocados nos coliseus para serem comidos por leões. Enquanto eles entravam no coliseu, eles cantavam e exaltavam o nome do Senhor. Sabe, o que a nossa fé nos tem levado a conquistar? Eu gostaria que você entendesse e perguntasse para você e respondesse para você mesmo. O que a tua fé tem feito você conquistar em Deus? Qual tem sido as tuas conquistas? Pegue um papel e uma caneta e numere as tuas conquistas pela fé. Comece a numerar. Através da minha fé, é isso. Através da minha fé, aquilo. A partir do verso 32, do 31 para trás, o escritor aos Hebreus, ele fala, ele dá nome às pessoas, pela fé de Abraão, pela fé de Isaac, ele vai falando, nós falamos semana passada pela fé de Raabe, mas a partir do 32 ele fala assim, vai faltar tempo. Eu não vou conseguir concluir citando nome por nomes, vai faltar nome, e ele fala, né, como eu vou falar? Vai faltar tempo para falar dos demais homens. Baraque, Sansão, Samuel, Davi, os profetas, vai faltar tempo para falar sobre eles. Homens que viveram pela fé. Homens que demonstraram uma atitude de fé. Uma fé, não uma fé apenas de palavras, uma fé teórica, como nós temos falado, mas uma fé prática. E aí, eu quero chamar a tua atenção para o verso de número 33, porque no 33 ele faz uma demonstração de conquista pela fé da vida desses homens. Ele diz assim, os quais pela fé venceram reinos. Sabe, queridos, é interessante que um dia Deus precisou fortalecer a fé de Gideão. Deus faz um chamado para Gideão. O momento que os israelitas estão vivendo é um momento de escassez. Um momento de perseguição, onde os medianitas perseguiam os israelitas e colocavam medo nos medianitas. É interessante que quando Deus vai chamar Gideão, Gideão está malhando trigo num lugar que era para pisar uvas, porque ele estava querendo se esconder. E Deus faz um chamado para Gideão. E chama Gideão para fazer libertação dos israelitas perante os medianitas. Queridos, Deus nunca vai chamar você quando você estiver preparado. Deus nunca vai esperar você ficar pronto para Ele poder te usar. Porque nós nunca vamos estar prontos. É Ele quem nos apronta. É Ele quem nos prepara. O que nós precisamos é aceitar o convite de Deus. É aceitar a proposta de Deus para as nossas vidas. Gideão não estava pronto para vencer um reino. Gideão não estava pronto para vencer os midianitas. Mas Deus chama ele de homem valente, de varão valoroso.
E tudo que Gideão queria naquele momento era se esconder. Porque se achava incapaz. Mas quando Deus faz a proposta, Gideão aceita a proposta. Isso é uma atitude de fé. É entender que o que Deus está falando vai acontecer. Porque Deus está dizendo para Gideão, Gideão, você vai libertar os israelitas das mãos dos midianitas. Foi o que precisou para Gideão. Foi Deus garantir vitória. Quando Deus garante a vitória, irmãos, nós precisamos tomar posse. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém? Você é mais que vencedor? Mas quantas vezes você faz oração de derrotado, né? Quantas vezes fica com cara de derrotado? Semblante de derrotado. Mas existe uma palavra que diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas nós não nos apropriamos disso. Nós não tomamos posse disso. Por quê? Porque nós ainda duvidamos. Porque nós ainda não temos certeza de que nós somos vencedores. Nós ainda ficamos na dúvida. E quando há dúvida, o poder de Deus não opera. E aí muitas vezes nós não conseguimos entender. Por que nós continuamos assim? Por que nós continuamos? É como se estivesse patinando, rodando, e não sai do lugar. Porque nós não aceitamos ainda a proposta que Deus nos fez. Deus nos fez uma promessa. E nós ainda não tomamos posse da promessa. Nós agimos como se estivesse distante aquilo que Deus falou para nós. Então Deus chama Gideão e diz para Gideão, você vai vencer os midianitas. Humanamente falando, ele não tinha condição de vencer. Psicologicamente, emocionalmente, Gideão não estava preparado para ir para a batalha, muito menos para liderar uma batalha. Você já imaginou? Se Deus hoje aparecesse para você e chamasse você para liderar, qual seria a tua posição? Qual seria a sua decisão? Quantas desculpas você daria? Quantas objeções você colocaria antes dele te convencer? Ou você aceitaria? Bem, Senhor, eis-me aqui. Pode me usar. Estou à tua disposição. Gideão, de fato, não estava preparado, mas ele entendeu que era o Senhor quem estava garantindo que ele venceria os midianitas. Para você entender, abra comigo a tua Bíblia, lá em Juízes capítulo 7. Juízes, capítulo de número 7. Eu quero ler com você o verso, apenas o verso de número 14, que fala, o capítulo 7 fala sobre a derrota dos midianitas. Mas, para você entender, todos acharam? Juízes 7, 14. Eu vou ler o 13 para ficar mais fácil a tua compreensão. Diz assim, ó. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia, eu tive um sonho. O pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Verso 14. Respondeu seu companheiro,
Isso não era outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos medianitas e a todo este arraial. Irmãos, no momento que Gideão estava se achando, como às vezes eu costumo brincar quando eu falo sobre Gideão, Gideão estava se sentindo uma pulga do piolho do cavalo do bandido. Mais insignificante que isso não tinha naquele momento. Que ele fala que ele era o menor do menor da casa do... Não tinha significância naquele momento. Mas mal ele sabia, olha como Gideão é conhecido no acampamento do inimigo. Será que você tem noção de como você é conhecido pelo inimigo? Porque Deus nos conhece e sabe quem nós somos, mas o adversário também sabe quem nós somos. Como você é conhecido pelos teus inimigos? A declaração dos inimigos é: sem chance. Deus já entregou todo este arraial nas mãos de Gideão. Eles estão dizendo: nós já estamos derrotados. Olha o que uma atitude de fé, irmãos, leva a grandes conquistas. O texto vai desenrolar e eles vão destruir todos os midianitas que estavam oprimindo o exército de Israel. O texto que nós estamos lendo em Hebreus, no capítulo 33, diz que eles venceram reinos. E venceram pela fé. Tendo uma atitude de fé diante de Deus e dos homens, eles conseguiram vencer. Sabe, queridos, você e eu precisamos ter a nossa atitude de fé para conquistar reinos. Conquistar reino, irmãos, hoje para mim, para você, é conquistar pessoas. Quantas pessoas pela fé nós vamos conquistar? Quantas pessoas pela fé eu e você vamos conquistar? Para que o reino seja povoado. Para que o céu seja povoado de homens e de mulheres que vão entender o poder da palavra. Que vão entender o poder da transformação. Sabe, queridos, eu não estou falando de emoção. De você vir para um culto, sentir, ai que gostoso, e amanhã você esquece disso. Não. Estou falando de continuidade, de perseverança, de permanência, de continuar diante da presença do Senhor e entender que há algo importante em você e que Deus quer usar isso para que as pessoas possam conhecer o nome dEle e que através de você o nome dEle seja exaltado. Que as conquistas que você terá na sua vida seja para glorificar o nome dEle. Porque as conquistas que o escritor relata aqui foram conquistas que engrandeceram o nome de Deus. Não apenas o nome de homens, mas você vai ver o nome do Senhor, o Deus de Israel, sendo engrandecido. Mais do que temer um homem, eles temiam o Deus de Israel. Porque quando eles olhavam para os feitos que eram realizados através destes homens que a Bíblia relata, eles diziam, isso é outra coisa, senão o Deus de Israel operando milagres, mais uma vez, na vida deles. Então, queridos, aonde estão as nossas conquistas? A Bíblia está repleta de conquistas de homens e de mulheres de Deus. Falando aqui de Hebreus 11, nós vamos ver as conquistas pelas fé. Agora, e cadê as nossas conquistas? O que nós temos conquistado?
Cadê as nossas realizações através da nossa fé? Não é assim que Tiago nos diz no capítulo 2, a partir do verso 14? Tens tu fé? Mostra-me as tuas obras. Cadê as nossas realizações? Cadê o que nós temos conquistado diante de Deus com uma atitude de fé? Com uma atitude de declarar, de orar e de dizer, em nome de Jesus, vai acontecer, eu creio. São coisas que às vezes, irmãos, parece impossível diante de Deus. Mas que é possível quando nós cremos que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e além do que nós estamos pensando, além do que nós estamos imaginando. Gideão talvez não conseguia entender que isso seria possível, mas Deus tornou possível. Você precisa aceitar a vontade de Deus para a tua vida. Você precisa entender a vontade de Deus para a tua vida e se posicionar. Irmãos, não é só vir para a igreja, não é só ir para a igreja. Tem gente que acha que só ir para a igreja, já está bom, vou para a igreja, eu dou dízimo, dou oferta. Irmãos, tem gente na macumba fazendo mais do que você. Tem outras religiões fazendo mais que você. Pessoas adorando Deus pagão, Deus morto, orando mais do que você, jejuando mais do que você, dizimando mais do que você, servindo a um Deus morto como se ele estivesse vivo, e você que serve a um Deus vivo, age como se ele estivesse morto. Precisamos, irmãos, entender e ativar a nossa fé em Deus. Viver realmente de fé. Não da fé dos outros, não pela fé dos outros, mas pela nossa fé em Deus. A fé que se move e a fé que move. Uma fé que traz impacto na vida das pessoas. Uma fé que faz as pessoas acordarem, que faz as pessoas despertarem, e não uma fé que faz as pessoas dormirem. Olha o que Efésios nos diz. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esses heróis da fé não brincaram de servir ao Senhor. Não perderam tempo em servir ao Senhor. Não deixaram a sua vez passar. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós não podemos deixar a nossa vez passar. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus, sabe? Nós precisamos acordar mesmo, precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que a nossa oração ela tem poder. Nós precisamos entender que nós podemos orar e Deus faz o milagre acontecer. Mas nós precisamos nos despertar para isso, porque enquanto nós não despertarmos para isso, irmãos, nós vamos continuar na mesma dependência. Achando que a oração do pastor é melhor do que a sua, tem mais poder do que a sua. Não, irmãos, o Deus que responde a oração do pastor é o mesmo que responde a sua. Nós temos que parar com dependência humana, irmãos, temos que depender de Deus. Nós precisamos e devemos ter líderes em nossas vidas, mas a nossa dependência tem que ser sempre exclusivamente de Deus. Confiarmos no Senhor, acreditarmos, porque nós servimos a Ele, e é Ele quem vai garantir a nossa salvação. Sabe, às vezes nós somos muito acomodados. Nós precisamos agitar, precisamos nos levantar, precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma atitude. E a atitude, irmãos, que nós tomamos é em tempo de crise. É quando nós achamos que nós somos fracos, porque Gideão estava se sentindo fraco. Num período de escravidão, de perseguição, foi aí que Gideão se levantou. Talvez você olhe assim para a sua volta e fale, estou tão fraco, estou tão desanimado. Agora que é a hora de você se levantar. Agora que é a hora de você ser melhor. Agora que é a hora de você deixar Deus agir através de você. Não espere estar pronto para ser usado por Deus. Mas deixe Deus usar você, para que a glória dele possa refletir através da sua vida.
O texto diz que eles venceram reinos, praticaram a justiça. Precisamos ser justos. Olha o exemplo de Samuel, que serviu ao Senhor. Samuel foi um homem que viveu na prática da justiça diante de Deus, que não deixou de praticar isso. Abra comigo a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 12. Veja só comigo esse texto. 1 Samuel capítulo 12. Olha, irmãos, quando você sabe quem você é e o que você faz em Deus, você não tem dúvida de colocar à prova diante das pessoas quem você é. Olha a repreensão que Samuel faz ao povo aqui, ó, 1 Samuel capítulo 12. Eu vou ler do 1 ao 5. Ele nos diz assim, ó. Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo que me disseste, e constitui sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho de cabelos brancos, e os meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou. Testifica contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem recebi suborno para encobrir com eles os meus olhos? Se fiz alguma destas coisas, eu a restituirei. Verso 4. Responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada achaste nas minhas mãos. E responderam o povo: ele é testemunha. Olha, irmãos, como Samuel se apresenta diante do povo e coloca à prova a sua justiça. Porque ele agiu com justiça enquanto fez o trabalho do Senhor. Enquanto ele trabalhou para o Senhor, não agiu de forma injusta, mas agiu com justiça. Por quê? Porque entendeu que a vida que ele vivia era para agradar a Deus, como desde o princípio ele foi consagrado do ventre da sua mãe. E ele vai dizer: eu me tornei líder desde jovem, e já estou velho de cabelo branco. E desde a minha juventude até agora, em nada eu agi injustamente contra vocês. Ninguém aqui pode acusar-me de ter feito A ou B ou C, para que envergonhe o nome do Senhor. Sabe, querido, não é mérito nosso querer agir com justiça. É nosso dever, como servo de Deus, ser justo em todo o tempo. Agir com justiça em todos os momentos, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Nós precisamos ser justos, porque nós somos justificados pelo Senhor. E é para isso que nós devemos ser. Então nós precisamos a cada dia, irmãos, entender isso. E mais do que isso, o texto de Hebreus vai dizer que eles alcançaram a promessa. Mas é interessante que dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entram na terra prometida. A probabilidade, irmão, juntando mulher e criança, era de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. 2 pisaram na terra prometida. 2 saíram do Egito e chegaram na terra prometida. Alcançaram a promessa. Quantas pessoas começam a caminhada cristã e naquele dia não vão chegar a alcançar a promessa. Por quê? Porque vão se perder no meio do caminho. Porque vão desistir no meio do caminho.
Porque não vão agir por fé. Porque a fé, irmãos, é acreditar até a última circunstância. A fé é acreditar até quando ninguém mais está acreditando. É ver quando ninguém mais está vendo. Às vezes eu continuo. Por que você continua? Porque Deus falou. E quando Deus fala, Ele não é homem para mentir. Porque Ele se responsabiliza com aquilo que Ele fala. Sabe, então, nós precisamos entender isso. Como cristão, o que a nossa fé nos tem feito conquistar? Conquistando através da nossa fé. Os homens relacionados na Bíblia como heróis da fé no passado, eles tiveram as suas conquistas através da fé. A última parte do verso 33 diz que eles fecharam bocas de leões pela fé. Você certamente vai lembrar quando Daniel entra na cova dos leões. Ele entra e sai. Como seria a noite anterior de ser jogado na cova dos leões? Se fosse você. Você acha que Daniel ficou a noite orando? Deus me livre desse leão. Ele orava 3 vezes ao dia. Oração, irmãos, não é necessidade. Oração tem que ser hábito. Porque quando a oração na minha vida ela é apenas uma necessidade, eu necessito orar. Não, é mais que uma necessidade. É um hábito que eu preciso ter na minha vida. Mesmo quando proibiram Daniel de orar, ele não deixou de orar. Mesmo quando não era para orar, ele continuou orando. Porque ele entendeu esse princípio, que a oração não era uma necessidade, mas que a oração era um hábito na vida dele, era um princípio que regia a vida dele. Então, quando ele entrou naquela cova com leões, acho que os leões olharam para Daniel e viram um pezinho de alface. Nada mais que isso. Não tocaram em Daniel. Porque, irmãos, quando você está debaixo da proteção do Altíssimo, é como diz o Salmo 91, mal algum chegará à tua tenda. Ah, mas armaram, mas fizeram. O que te guarda, o que te protege, o que te defende, vai te guardar em todo o caminho, em todo o tempo. A Bíblia diz que vão vir por um caminho contra você, mas vão fugir por 7. Então a minha proteção, a tua proteção, irmãos, está em Deus e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que estes homens aqui, como diz o texto, eles tiraram força da fraqueza. Às vezes nós ficamos nessa briga aí, né? De querer ser forte, eu estou tão fraco, preciso ser mais forte, eu preciso ser mais forte. Você quer ser mais forte? Olhe para a sua fraqueza. Porque quando você olhar para a sua fraqueza, a primeira coisa que você tem que sentir é vergonha de ser fraco por ter um Deus tão forte. E aí você vai entender que você não pode continuar sendo fraco. Que você tem que ser fortalecido em Deus. Porque Deus fortalece as nossas vidas. É Deus quem nos fortifica. É Deus quem nos enche a cada dia. Então, da fraqueza, eles tiraram forças para continuar servindo ao Senhor. Para continuar adorando ao Senhor. Sabe, é ter um aprendizado. É melhorar. Não é piorar. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa com todo o gás, daqui a pouco está um balão de oxigênio. Não consegue mais nem respirar. Porque perdeu a essência. Não, irmãos. É a cada dia ser renovado. É a cada dia continuar tendo a esperança renovada em Deus. É continuar a cada dia acreditando que o amanhã em Deus será melhor.
O amanhã sem Deus, irmãos, eu não sei como é que vai ser. Mas o amanhã em Deus certamente será melhor. Porque a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o amanhã meu será melhor do que hoje. E assim por diante. Por quê? Porque eu não vivo por vista. Eu vivo por fé. Eu não preciso ver para crer. Eu creio, porque eu creio, eu vou ver o que Deus falou que vai acontecer. Você quer ter conquista? Você quer conquistar pela fé? Então viva pela fé. Agora nós vivemos na dúvida, vivemos na incredulidade e queremos conquistar pela fé. Como? Se você duvida, se você não crê, você não vai ter conquista em Deus pela fé. Agora, se você vive pela fé, as suas conquistas em Deus serão pela fé. A fé vai te levar a viver coisas grandes e sobrenaturais que você jamais imagina. Que você jamais consegue entender. E tudo isso, irmãos, começa com um princípio. Quando eu tenho fé, eu não tenho medo de orar a Deus. Porque eu não vou duvidar da minha oração. Eu vou acreditar. Pastor, mas ninguém está orando. Mas eu estou. Ninguém está acreditando. Mas eu estou. Estão duvidando. Mas eu não estou. Disseram que é impossível. Para Deus, nada é impossível. Você crê? Você crê no milagre em Deus? Irmãos, Deus tem feito coisas com as nossas vidas, com a igreja, em todo esse período. Nesse período todo, Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. No meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do aperto, Deus tem nos abençoado. Para a glória de Deus. Deus tem feito. E sabe o que é isso, irmãos? Resultado de oração. Resultado de atitude de fé. Quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Quando ninguém está acreditando, mas Deus está vendo que vai ser possível acontecer. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos viver as nossas vidas com uma atitude de fé, irmãos. Todos os dias. Quando a dúvida bater lá, não deixe ela entrar. Mande ela embora ou recepcione a dúvida com a tua fé em Deus. Pastor, mas está muito difícil. Deus gosta de momentos difíceis para operar grandes milagres. Pastor do céu, só Jesus na causa. Glória a Deus, que é só Ele. Põe Ele aí na causa. Porque sem Ele você não vai conseguir. Sem Ele você não vai vencer. Mas com Ele tudo vai ser possível. Com Ele você vai conseguir, com Ele você vai avançar. Sabe, então, se estes homens conseguiram, preste atenção que eu dei um exemplo para você de um homem chamado Gideão, que estava em um momento crítico da sua vida. Mas que em um momento crítico da sua vida, ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida, teve uma atitude de fé e se tornou um herói. Reconhecido até pelos seus inimigos. Gideão, irmão, se sentindo esquecido. Dizendo, não, eu sou o menor da minha casa, o menor das tribos de Israel. Mas ele está sendo reconhecido como líder de um exército que vai destruir o inimigo que há anos dominava sobre eles. Saia da sua circunstância. Saia do que rege você nesse momento. E toma uma decisão de mudança. Mudar para viver em Deus pela fé. Decida. É uma decisão. Se lançar em Deus, irmãos, é uma decisão. Você pode ou não. Quando Deus fez a proposta para os discípulos de segui-lo, eles aceitaram. Quantas pessoas o Senhor faz propostas, as pessoas aceitam, e quantas não aceitam, viram as costas. O Senhor fez a proposta para o jovem rico, para ele largar, vender tudo, distribuir os bens aos pobres e ganhar um tesouro no céu. Ele não quis.
Ele preferiu ficar com a riqueza do que ter um tesouro na eternidade. Sabe, quando nós trocamos a fé pela dor, nós estamos trocando a nossa eternidade pela essa vida terrena. Porque nós vamos querer achar que nós vamos conseguir com o nosso braço, com a nossa força, com o nosso entendimento, com a nossa capacidade humana. Aí Deus vem e desmorona tudo e a gente não tem nada. Então, quando nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus, a Bíblia nos garante, através da palavra dele, que o Senhor é quem vai trazer, que o Senhor é quem vai prover aquilo que nós precisamos dia após dia. O próprio salmista, irmãos, no Salmo 40, né? Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Então Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de proteção. O Senhor é quem dá livramento, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem prospera, e o Senhor é quem nos leva para o céu. Então nós precisamos entender isso, e precisamos servir a Ele, com os nossos corações abertos diante dEle. Render a Ele a nossa gratidão, render a Ele a nossa adoração, porque Ele é merecedor. Amém, queridos? Amém? Vamos viver conquistas em Deus pela fé? Que a tua fé te faça conquistar. Que a minha fé e que a nossa fé junto nos faça conquistar em Deus, em nome de Jesus. Amém? Daqui uns dias, irmãos, nós vamos mudar aquele nome ali, né? Da frente ali, amém? Eu sei que alguns acham que o pastor fica meio pinel, meio xarope, né? Mas esse pastor tá doido. Mania de grandeza, né? Mas pela fé, eu já tomei posse. E vai acontecer. Não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Não tem isso, irmãos. Não é para mim, é para Ele. Para que pessoas sejam salvas. Para que esta cidade realmente reconheça o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. O Senhor fará. É o Senhor quem vai fazer. Não é, no pastor. Não. O Senhor vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Além do que nós estamos pensando, pedindo, imaginando. Eu creio que Deus vai fazer. Porque Deus é um Deus que promete. E o que Deus promete, Deus cumpre. Ele se responsabiliza. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? E eu quero encerrar lendo, irmãos, o último versículo aqui de Hebreus 11. Hebreus 11. 40, eu quero até te convidar a ficar de pé para nós encerrarmos. O escritor, ele declara, irmãos, depois de fazer todo esse relato, no verso 40, ele encerra dizendo: Deus havia provido coisa superior ao nosso respeito. Que Deus traga coisa superior sobre a tua vida. Coisas que você não consegue entender, que você não consegue imaginar. Deus tem coisa superior ao nosso respeito. Ao meu e ao teu respeito existe coisa superior em Deus para que nós possamos viver. Amém? Você quer viver coisa superior em Deus? Quer viver coisas grandes em Deus? Porque, irmãos, Deus não é Deus de coisa pequena, Deus é Deus de coisa grande. Tudo que Deus fez, irmãos, é grande. O que existe pequeno é em nós. Que a Bíblia diz que nós tivemos uma fé pequena como um grão de mostarda, nós podemos transportar montes de um lugar para o outro. Então, queridos, toma uma decisão na tua vida. Saia da circunstância da incredulidade e comece a conquistar pela fé em Deus. Pai, eu quero te louvar nesta noite pelo teu poder e pela tua glória. Que o Senhor nos faça entender esta palavra. Nós precisamos conquistar pela fé. Nos ajuda. Nos ajuda a entender que existe um princípio no Senhor. E nós precisamos estar inseridos nele. Nós não queremos ter uma fé
passiva, uma fé teórica. Nós queremos ter uma fé que se move, uma fé que, assim como esses homens e mulheres relatado em Hebreus 11, agiram pela fé, conquistaram o reino, praticaram justiça, apagaram a força do fogo, fecharam boca de leões, escaparam do fio da espada pela fé. Que nós também possamos viver pela fé. Que haja em nós uma atitude de fé diante do Senhor. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Aonde está firmada a tua fé? Aonde está firmada a tua fé? Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele. Tudo é dele para ele. Oh, Deus! Para ele seja o louvor, a honra, a glória para sempre. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Sem tudo testando. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que eu quero, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que eu quero, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo o Deus. Senhor continua sendo o nosso Deus. E nós queremos o teu poder em nossas vidas. Nos ajuda a conquistar pela fé, Senhor. Que o teu poder se manifeste em nós. Que nenhuma dúvida permaneça em nós. Mas que a certeza que o Senhor está operando e que o Senhor está conosco nos leve a viver a promessa, a estarmos com o Senhor na eternidade naquele dia. Vem com teu poder e vem com tua glória sobre nós. Quero te louvar e te exaltar, Pai. Abençoa as nossas vidas. Abençoe nossas casas, nossos lares, nossas famílias nessa noite. Que cada família aqui representada possa ser abençoada, possa ser tocado, possa levar para casa aquilo que precisa, aquilo que veio buscar nesta noite. Porque o Senhor é um Deus presenteador. Eu oro e abençoo cada lar, cada casa e cada família nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ou você que está afastado, quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Se você assim entende que esse momento, esta é a hora, se você quer fazer isso, se você entende o chamado de Deus para você nessa noite, ou entregar a sua vida, ser aceito por Ele, ou dizer, pastor, eu estava afastado, eu quero me reconciliar. Tem alguém? Se estiver, levante a tua mão e nós queremos orar por você. Tem alguém nessas condições que quer se reconciliar ou entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Não? Que Deus abençoe a tua vida, rica e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos encerrar. Eu quero despedir o pessoal que está aí pelo Facebook, pelo YouTube nos assistindo. Que Deus abençoe. Até domingo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Pai, estou
desesperado.